12º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Jeremias 20, 10 a 13, Salmo 68. Segunda leitura, Romanos 5, 12 a 15, Evangelho, Mateus 10, 26 a 33. No Evangelho, ouvimos Jesus dizer 3 vezes: não tenhais medo, versículos 26, 28, 31, e uma só vez, temei, versículo 28. Ao olharmos para o contexto, capítulo 10 é o discurso apostólico, notamos que Jesus não esconde dos seus discípulos as dificuldades da missão e claramente afirma a razão pela qual eles serão perseguidos, por causa de mim, versículo 18. Ora, se Jesus, Mestre e Senhor, foi perseguido, também os discípulos o serão, porque o discípulo não está acima do Mestre, nem o servo acima do seu Senhor, versículo 24. Então, importa que o discípulo se torne como o Mestre e o servo como o seu Senhor, versículo 25. A isto chama-se identificação ou reconhecimento do Mestre nos discípulos e vice-versa. Percorrendo Mateus 10, 26 a 33, percebe-se o seguinte: no versículo 26 estão as intenções, que não são desconhecidas por Deus. No versículo 27, ao contrário do que fazem os homens, escondem e se escondem, Jesus manda não apenas ser notório, mas que seja proclamado do alto dos tetos. No versículo 28, vê-se a clara distinção entre os limites do poder humano, marcado pelo medo, e do ilimitado poder de Deus, marcado pelo temor. Nos versículos 29 a 31, uma metáfora sobre os pardais, passarinhos, valem mais pelo consentimento de Deus do que pelas poucas moedas. Nos versículos 32 a 33 está o centro da questão. Uma curiosidade: alguém já tentou contar os cabelos da própria cabeça? Voltemos por um instante ao tema do medo e coloco 3 perguntas. Que é o medo? Quais as suas causas? Como se posicionar diante dele? O medo não é um sentimento apenas, mas um estado, uma postura ou um instinto que aflora quando se tem, num primeiro momento, a percepção ou a consciência de um perigo real, diante do qual não se possui controle sobre ele ou uma clara maneira de enfrentá-lo. Por isso, o medo produz uma sensação desagradável, gera apreensão, ansiedade, receio de coisas, situações, animais, pessoas, ideias, propostas, etc. As leituras deste 12º domingo podem nos ajudar muito com relação aos nossos medos, mas se percebermos que a principal causa deles é a morte e a nossa incapacidade humana de enfrentá-la. Se, como dissemos, o medo é suscitado pela consciência diante do perigo, notamos que a primeira reação lógica deveria ser o afastamento e não o enfrentamento. Sem a compreensão do perigo e dos seus riscos reais, afastar-se por medo pode não ser um ato de covardia, mas de prudência. Notemos que, na primeira leitura, Jeremias tem diante de si a hostilidade vinda dos homens malvados. Mas por que se tornaram malvados? Por medo da morte.
Tal resposta pode parecer sem sentido, contudo, se olharmos o que diz São Paulo na segunda leitura, talvez possamos aceitar tal resposta. Se essa reflexão parece plausível, passemos agora para a primeira parte do Salmo. O que o salmista nos diz faz grande sentido em relação ao início da nossa reflexão, quando mostramos o alerta que Jesus fez aos seus discípulos e principalmente quando revelou a causa das perseguições. Por causa de mim. Então, como se posicionar diante do medo? A resposta dependerá de como temos sido discípulos de Jesus e de como temos encarado a morte por causa dele. Versículos 32 a 33. Se os homens são capazes de matar o corpo porque são malvados, não podem matar a alma porque é imortal, tanto segundo a filosofia antiga como pela tradição cristã. Por certo, precisamos ler e compreender esse trecho do Evangelho à luz do mistério pascal de Jesus e da sua vitória sobre a morte, a eliminação da causa de nossos medos. Ao contrário do medo dos homens, Jesus nos manda temer quem tem o poder total sobre o corpo e a alma, isto é, Deus, porque é o Criador e em suas mãos está o nosso fim último. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini,